Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Josué. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que serão a base para o nosso estudo de hoje, como sempre fazemos. E importante também juntos orarmos ao Senhor para que Ele dirija o nosso estudo. E eu convido você para fazer isso nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos abençoes no entendimento daquilo que Tu tens para nós e que nos ajude, Senhor, a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Gostaria então de convidar você para ler junto comigo o texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 7, e vamos ler os 12 primeiros versículos. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo de sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Vimos em nosso estudo anterior, baseado no capítulo 6 do livro de Josué, que a conquista de Jericó, realizada pelos israelitas, mas sob o comando de Javé, trouxe diversas lições para eles e para nós também. Quando chegamos agora ao capítulo 7, ao contrário do que ocorreu no capítulo 6, vamos encontrar os israelitas se deparando com uma derrota vergonhosa quando tentam conquistar a pequena cidade de Ai. Como explicar que poucos dias antes eles haviam conseguido conquistar Jericó, a cidade mais bem fortificada de Canaã, e agora perdem a batalha para uma pequena cidade, a cidade de Ai? Devido à sua localização estratégica, Ai era o próximo objetivo no caminho da conquista a ser feita pelos israelitas. A derrota de Ai também seria vital para a conquista de toda a terra. Isso porque aquele lugar seria essencial, pois daria a Israel controle da principal rota que corria ao longo da parte central, de norte a sul, parte central de toda a terra de Canaã.
Esse nosso estudo sobre a derrota dos israelitas em Ai vai nos mostrar por que muitas vezes perdemos bênçãos ou somos derrotados em nossos desafios, mesmo sendo povo de Deus. Mas para aprendermos a partir dessas experiências difíceis, será necessário reconhecermos nosso erro, pedirmos sabedoria a Deus e buscarmos discernimento nas Escrituras Sagradas. Será necessário também entendermos a definição bíblica do que significa pecado, pois essa palavra nos ajudará a entender por que os israelitas foram derrotados em Ai. Conforme o dicionário bíblico Holman, pecado tem a ver com ações através das quais os seres humanos se rebelam contra Deus, perdem seu propósito para a sua vida e se entregam ao poder do mal em vez de se submeterem ao poder de Deus. Enquanto a localização da antiga Jericó é um local amplamente conhecido e que até pode ser visitado nesses dias, não há unanimidade quanto à localização exata da cidade de Ai. Alguns dizem que ela ficava no que é hoje um lugar chamado Etel, mas como nele não foram encontrados artefatos arqueológicos do período de Josué, estudiosos têm defendido outro sítio para a possível localização original de Ai. É um lugar chamado Kirbet el-Makatir, que fica a cerca de 12 quilômetros ao norte de Jericó. No próximo quadro, avançamos um pouco sobre o tema da tentativa da conquista de Ai. Ao relatar a conquista de Ai, Josué, no capítulo 7, no verso 1, começa com a palavra mas, indicando que alguma coisa diferente da vitória sobre Jericó, relatada no capítulo anterior, no capítulo 6, iria acontecer logo a seguir. Em Josué capítulo 7, versos 2 a 5, vemos que os espias enviados por Josué para a cidade de Ai relatam a ele que aquele local poderia ser conquistado facilmente. O relatório deles se baseou essencialmente no pequeno número de combatentes que eles viram e que guarneciam as defesas daquele lugar. A vitória sobre Jericó parece ter dado excesso de confiança aos israelitas. Eles acharam que poderiam conquistar Ai sozinhos, não precisando esperar por Javé. Por isso, eles decidem enviar apenas 3.000 homens de guerra para combater lá na cidade de Ai. Eles atacam a cidade, mas são derrotados logo no início da batalha. A resistência, juntamente com a perda de 36 homens em combate, os fazem recuar vergonhosamente. O texto diz no verso 5 que essa derrota fez com que o coração do povo se derretesse e se tornasse como água. Interessante que essa descrição para o estado de espírito dos israelitas é a mesma usada anteriormente para descrever o que os cananeus sentiram antes da derrota deles lá em Jericó. Obviamente, Josué estava se sentindo péssimo com tudo aquilo, e é possível que ele ainda não soubesse explicar por que seus combatentes haviam perdido aquela batalha. O impacto sobre ele deve ter sido muito grande, pois no verso 7, 8 e 9 ele murmura como se ele e todo o povo de Israel ainda estivesse caminhando pelo deserto. Josué até busca Deus em oração, mas de início mantém-se desanimado. Ele age por algum tempo como se estivesse sem coragem quando reclama que aquela derrota faria com que os cananeus iriam cercá-los ou eliminá-los. Parece que ele não percebe a presença de Javé ao lado dele, atitude típica de muitos crentes quando se defrontam com derrotas estrondosas. Nesses casos, a tendência é achar que Deus não está presente. Questionam a fidelidade dele em vez de se colocar como possível causa da derrota. Alguns até são tentados a abandonar a fé em Deus justamente quando ela é o momento mais necessário. A primeira coisa que muita gente faz, muitos crentes fazem hoje, quando entram em crise, é se afastar da igreja e das coisas de Deus, colocando-se com isso mais vulneráveis aos ataques do inimigo.
Esse é um momento em que estão enfraquecidos e mais deveriam estar na casa do Senhor, perto dos demais irmãos, procurando discernir o que Deus pretende com a crise que está acontecendo. O Senhor responde a Josué, ele lhe diz duas coisas quanto ao que ele deveria fazer. Primeiro, ele diz a Josué que Josué não deveria procurar a causa da derrota de Israel em Deus, mas sim no próprio povo de Israel. Javé lhe diz também que quando da conquista de Jericó, alguém havia roubado parte dos despojos condenados e os havia escondido e mentido. Segunda coisa que Javé fala para Josué é que ele teria que parar de se lamentar, deveria se levantar e agir. Não era ele quem deveria se arrepender, mas sim aqueles que haviam roubado e mentido. No próximo quadro, uma pergunta: por que os israelitas foram derrotados em Ai? Das várias possíveis explicações para essa derrota, destacamos aqui apenas 3 delas. A primeira é que Deus informa a Josué que a derrota havia acontecido porque alguém dentro do povo estava mantendo coisas amaldiçoadas, escondidas, que haviam sido roubadas. A ordem era que na conquista de Jericó, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro seriam consagrados ao Senhor, indo todos para o seu tesouro. Foi dito também que os demais despojos seriam considerados coisas condenadas ou amaldiçoadas, e que ninguém poderia pegá-los, sob pena também de ser amaldiçoado. Você encontra isso lá em Josué, no capítulo 6, versos 18 e 19. O que ocorreu é que o israelita Acã violou essa ordem pegando uma capa babilônica, possivelmente bordada com fios de ouro. Ele pegou também 2,5 kg de prata e cerca de mais de meio quilo de ouro e enterrou todo esse material dentro da sua barraca, escondendo tudo para que ninguém soubesse daquilo. A restrição aos despojos de Jericó era temporária, porque em uma segunda oportunidade de conquista de Ai, que não é objeto do nosso estudo de hoje, os israelitas venceram e Deus os autorizou a ficar com os despojos. Quando Acã roubou do Senhor em Jericó, ele bloqueou bênçãos para todo o povo. Assunto esse só resolvido quando o pecado de Acã foi descoberto e ele foi punido pelo Senhor. Se Acã tivesse sido fiel, ele não teria ficado com os despojos de Jericó, mas ele iria ser recompensado mais tarde com os despojos de Ai, que mais à frente seria conquistada e esses despojos estariam disponíveis. Segunda possível explicação para a derrota dos israelitas em Ai: eles falharam em manter-se unidos conforme o plano de Deus. Alguém poderia dizer que o erro dos espias foi subestimar o número dos homens necessários para conquistar a cidade. Mas o texto não indica isso. O que ocorreu é que os espias e também Josué esqueceram uma lição aprendida antes deles atravessarem o Jordão. Naquela ocasião, as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés não quiseram atravessar o rio, porque na divisão da terra prometida, que foi feita entre as tribos, esse lado do Jordão havia ficado para eles. Como eles já estavam pisando na terra, entenderam que não precisariam seguir lutando, ajudando as demais tribos nas conquistas deles. Porém, nessa ocasião, ficou estabelecido que eles iriam atravessar o Jordão para ajudar as demais tribos na conquista de toda a terra prometida. Ficou acertado que as mulheres, as crianças dessas duas tribos, mais a metade de Manassés, e seus rebanhos poderiam permanecer sem atravessar o rio, mas seus homens de guerra iriam fazê-lo. E isso foi o que aconteceu realmente, pois isso é rapidamente relatado em Josué, no capítulo 4, no verso 12. Com isso, todos os israelitas, independente da parte da terra que lhes cabia, iriam manter-se juntos nas batalhas. Agora, diante de Ai,
os israelitas erram ao dividir suas forças ao enviarem apenas 3.000 para o combate. Nesse caso, ele aponta claramente aqui, nós vemos, um equívoco deles. E também podemos fazer uma aplicação, porque em muitos casos é um equívoco que muitos crentes também cometem, por acharem que podem seguir a vida deixando seus irmãos crentes para trás. Não é correto o crente ser abençoado e não fazer nada pelos outros, ou fazer muito pouco por aqueles que estão ao seu alcance, sejam irmãos ou pessoas que estão lutando para superar seus desafios. O princípio aqui é que as bênçãos que alguém recebe não são para ser acumuladas, mas sim para serem compartilhadas com quem está em necessidade. A proposta que os espias fizeram foi dividir o povo, pois alguns iriam lutar e outros ficariam sem lutar para não se fatigarem, conforme nós lemos em Josué capítulo 7, verso 3. Parece que Deus permitiu o desastre de Ai para mostrar que seu povo deve sempre se ajudar mutuamente e não se dividir. No próximo quadro, vemos o terceiro motivo, a possível explicação para o fracasso dos israelitas em Ai. Os israelitas não priorizaram a oração. Eles foram para a batalha sem orar. Eles acharam que sozinhos dariam conta de tudo. Ao compararmos as estratégias usadas em Jericó e a estratégia usada em Ai, compararmos a de Jericó com a de Ai, nós vemos claramente a questão da prioridade da oração diante das crises. Na estratégia de Jericó, a primeira coisa foi enviar os espias, o povo orou, Deus lhes deu um plano, eles foram à batalha e foram vitoriosos. Na estratégia de Ai, eles também mandaram primeiro os espias, mas os espias é que propuseram um plano. O povo decide seguir o plano dos espias e são colocados em derrota, e no final das contas é que Josué vai orar. Por que Josué ouviu somente os espias e não procurou Deus? Porque muitas vezes ouvimos mais as opiniões dos outros do que os conselhos do Senhor. Os israelitas estavam tão eufóricos com a vitória sobre Jericó que passaram a achar que a vitória havia ocorrido pela capacidade militar deles. Vemos aqui duas aplicações, pelo menos. A primeira é um alerta para todos nós. Quanto mais a pessoa for bem-sucedida, maior será a tendência dela se achar boa e autossuficiente a ponto de tender a colocar Deus de lado. E a segunda aplicação é que em tudo que tivermos que fazer, deveremos nos lembrar de procurar Deus em oração, nas coisas simples e muito mais nas coisas complicadas. No próximo quadro, vemos algo sobre as consequências do pecado de Acã. Esse evento dramático nos mostra uma relação de causa e efeito do dano que uma pessoa pode causar por andar fora da vontade de Deus. No presente caso, vemos que a decisão errada de Acã ocasionou sua própria morte e de sua família, além daqueles 36 combatentes israelitas. Acã viu os desposos, roubou-os e envolveu sua família na mentira ao escondê-los. Ninguém sabia que ele havia feito isso, pois tudo indica não ter havido testemunhas além da própria família. Naqueles tempos, não havendo testemunhas contra um criminoso, contra alguém que estava sendo julgado, Israel utilizava o sistema Urim e Tumim, que era um tipo de sorteio que era feito entre a palavra sim e a palavra não para tentar descobrir o que estava acontecendo. Provavelmente, um sacerdote usou esse sistema para identificar Acã. Por que Deus não disse a Josué quem era a pessoa que havia pegado os despojos? Deus poderia ter dito a Josué quem era essa pessoa, mas não o faz, e podemos dizer que ele não faz pelo menos por dois motivos. O primeiro foi para permitir Josué e Israel se envolverem na busca
do transgressor. E a segunda coisa é para dar chance ao próprio pecador, ao próprio transgressor, espaço para arrepender-se e confessar o que fizera. Acã não confessou o seu erro, a não ser quando foi descoberto. Com isso, ele perdeu a oportunidade de obter misericórdia e perdão. Confessar o pecado é uma forma de concordar com Deus naquilo que fizemos de errado, e também de reconhecer que o Senhor estava certo. Interessante que a confissão tardia de Acã revelou claramente o processo envolvido em ceder à tentação, algo que acontece muitas vezes. Ele viu, pegou o que quis e escondeu os despojos. Ou seja, ele primeiro cobiçou os objetos, em seguida ele materializa o pecado que estava em sua mente, realizando o pecado de forma material e segue então encobrindo a sua ação ao invés de confessá-la. A derrota de Israel em Ai ilustra o impacto de um pecado e o seu alcance. O pecado individual ou o pecado de um grupo pode afetar o bem-estar ou a vida de outras pessoas. Essas pessoas muitas vezes não cometeram e nem participaram do pecado, mas são afetadas, como ocorreu com a família de Acã. Cobiça e pecados escondidos tendem a trazer destruição para quem os pratica e para aqueles que estão à sua volta. Acã foi movido pela cobiça e pela infidelidade a Deus, e com isso levou várias pessoas à morte. Crentes que são infiéis em suas contribuições estão agindo como Acã. Esses estão roubando a Deus e talvez impactando negativamente o ministério da igreja e a vida de outras pessoas. Uma das ameaças à igreja hoje são os Acãs, que frequentam a igreja e que podem trazer destruição para os projetos que a igreja desenvolve. No próximo e último quadro, nós chegamos à nossa conclusão e temos aqui 4 pontos para nossa reflexão. O primeiro é que o pecado individual deve impactar negativamente, ou pode impactar, melhor dizendo, a coletividade. Vimos nesse estudo que o Senhor responsabilizou todo o acampamento de Israel pelo ato de um homem e reteve a sua bênção até que o assunto fosse resolvido. Quando Acã pecou, houve pecado no acampamento de Israel. Com isso, a bênção e as ações de Deus foram interrompidas e a nação toda encontrou disciplina e fracasso. Deus não continuaria abençoando a nação enquanto houvesse pecado não confessado no acampamento israelita. Isso não significa que o pecado de Acã era o único e que o resto da nação estava sem pecado. Mas o pecado dele era de tal natureza, desobediência direta e rebelião, que Deus o usou para ensinar a Israel e ensinar a nós também algumas lições importantes. O comportamento de Acã ilustra como um ou mais crentes que teimam em não obedecer a Deus podem impactar negativamente um grupo inteiro ao perseguir seus próprios desejos e suas agendas secretas. Embora a transgressão tenha sido cometida por uma pessoa, toda a nação foi considerada culpada. A nação era responsável pela obediência de cada cidadão e pela punição de cada infrator. O segundo ponto da nossa conclusão é que o pecado de Acã foi mais do que ter se apropriado de alguns objetos. Ele, o pecado, foi um ato de infidelidade espiritual. Acã trocou a fidelidade a Deus pela cobiça. O Novo Testamento define cobiça como idolatria. Em última análise, idolatria é buscar nas coisas o que só Deus pode dar, ou, de outra maneira, é colocar no lugar de Deus outras coisas. Um ídolo pode ser uma imagem feita de algum material, de madeira, de metal, alguma coisa preciosa, sobre a qual, diante do qual a pessoa reza e busca ajuda. Mas idolatria pode ser também um materialismo, aquele modo de vida que busca segurança e significado contando a partir do dinheiro, das posses, do poder,
do prestígio e do prazer. Pode ser também secularismo, um modo de vida pelo qual as pessoas procuram viver longe da dependência de Deus. Terceiro ponto da nossa conclusão: autoconfiança e cobiça costumam ser causas de fracassos na vida cristã. Os israelitas fracassaram porque se sentiram autoconfiantes por conta da vitória recente em Jericó, ou autossuficientes por conta da cidade de Ai ser pequena. Eles não oraram e nem esperaram em Deus, buscando sua orientação sobre como deveriam proceder. Eles cometeram uma transgressão nas coisas dedicadas ao Senhor, iniciada com o pecado da cobiça perpetrado por Acã. No quarto e último ponto, podemos dizer que nunca o crente corre maior perigo de cair do que depois de uma vitória. Quando somos vitoriosos, tendemos a baixar a guarda e começar a confiar em nós mesmos ou em nossas vitórias passadas, em vez de confiar no Senhor. O fato é que nem sempre uma vitória já alcançada garante a próxima vitória. Para que nossas vitórias nos ajudem em nossas próximas batalhas, teremos que nos manter confiantes no Senhor, buscarmos sempre Sua palavra e buscarmos orientação e sabedoria em Deus. Sempre a base da nossa vitória deverá ser o próprio Senhor, juntamente com a nossa fé na dependência dele. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou desse estudo, gostaria que você compartilhasse ele com outras pessoas, com seus amigos. No próximo quadro, você pode ver um panorama de toda essa série que nós estamos desenvolvendo sobre os livros de Josué, depois Juízes e depois Ruth. E deixo com você um grande abraço, esperando vê-lo em uma próxima oportunidade.